Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Bom dia pro dia todo, né? E agora estamos aqui na nossa última aula, que é a parte 2 de curiosidades sobre os satélites naturais. Na aula passada a gente focou mais na Lua e agora a gente vai dar um geralzão nos outros satélites do Sistema Solar, dos planetas, né? Porque tem outros corpos celestes que também possuem satélites, mas não são planetas. Então, só para recapitular o que a gente estudou até agora, falamos sobre o Sistema Solar na nossa primeira aula, depois também falamos de viagens no tempo, será que é possível viajar no tempo ou não? Nessa aula a gente viu que é sim possível. Como? Aí tem que ir lá assistir a aula. Falamos de vida em outros planetas, também, né, como que seria, né, uma suposição da vida nos planetas aqui do Sistema Solar. Então, como que seria a vida lá em Marte? Como que seria a vida lá em Saturno? É bem interessante, né? Falamos também sobre forças que regem o universo. Se a gente quer entender como que o universo funciona, a gente tem que entender o que está por trás. Então são 4 forças elementares: a gravidade, a eletromagnética, a força fraca e a força forte. O que são cada uma delas? Também estamos falando lá no vídeo. E na aula passada falamos sobre curiosidades sobre os satélites naturais, como eu falei, focado na Lua. E agora a gente vai dar um tour no nosso sistema solar, indo de planeta em planeta para ver quais são os seus satélites. Então eu vou falar para vocês sobre os satélites naturais, ou seja, quais planetas do nosso sistema solar possuem satélites e quantos são no dia de hoje, né? Até porque esse número pode aumentar ou pode diminuir com o passar do tempo. Então daqui a pouco, né, vocês vão entender, quando a gente começar a conversar sobre os satélites, é que os planetas do sistema solar, eles podem ser divididos entre os rochosos, que são aqueles que são mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os planetas chamados planetas jovianos, que já são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, aqui na ilustração a gente pode ver por que rochosos? Por causa da sua composição. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, eles são planetas constituídos de rocha, né? Ou seja, você pode pisar nesse planeta, andar sobre ele. E os planetas gasosos, eles são compostos basicamente de gases. Então, gases que compõem esse planeta. Então, eles não têm uma superfície sólida onde você possa caminhar pelo planeta e explorar. Então, dentro dessa divisão, né, dos jovianos, temos o seguinte: os gigantes gasosos e os gigantes congelados. Então, os gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, e os gigantes congelados, Urano e Netuno. E esses dois grupos possuem um comportamento diferente em relação aos seus satélites naturais. Então vamos começar pelos planetas rochosos. Eles são caracterizados por ter pouco ou nenhum satélite natural, que é o caso de Mercúrio e Vênus. Ambos não possuem um satélite natural. Por que será? Vamos pensar assim: são planetas pequenos e eles estão perto de uma estrela que tem uma gravidade, um campo gravitacional enorme. Então, ambos não possuem nenhum satélite, né? Eles estão muito perto do Sol e são muito pequenos. A gravidade dele não consegue manter um satélite ali em volta, ainda mais com essa briga gravitacional com o Sol. Então, qualquer satélite que passasse por perto, ele não conseguiria se manter, né, ficar preso naquela gravidade desses dois planetas. A Terra é o primeiro planeta, contando a partir do Sol, que tem um satélite natural, que é a nossa famosa Lua. A Lua é o satélite natural da Terra e é o único objeto do sistema solar, além da Terra, onde o homem pisou. E sim, o homem foi para a Lua,
Por mais que nos dias atuais, né, existem várias, né, pessoas falando ao contrário, várias pessoas que não acreditam na ciência, tentando fazer outras pessoas também não acreditar. Várias fake news. Logo após, nós temos quem? Marte. Então, logo em seguida, né, dando continuidade nos planetas rochosos, temos Marte. Marte possui dois satélites naturais, o Phobos e Deimos, que são esses aí da foto. Os satélites naturais de Marte, eles não têm uma forma esférica, tradicional e, assim, dá até para comparar ele com outros objetos, tipo uma batata, porque eles são bem peculiares, né? Essas características deles diferem dos outros satélites do sistema solar. Então eles têm uma forma toda diferente. Os satélites são muito pequenos e existe toda uma discussão sobre a origem dos satélites de Marte. Entre Júpiter e Marte tem o que? O cinturão de asteroides. Então tem uma discussão de que Phobos e Deimos podem ter vindo desse cinturão, ou seja, são asteroides que estavam ali um pouco perdidos e eles foram capturados pela gravidade de Marte e ali permaneceram até então. Então, por isso que eles, né, por ter essa forma diferente, é uma teoria de onde eles podem ter surgido. Então, finalizamos os planetas rochosos, agora a gente vai partir para os planetas jovianos. Então, os gigantes gasosos. Então, esses planetas que agora a gente vai falar, eles têm a característica de ter uma grande quantidade de satélites, podendo ser de formas diferentes, satélites ativos, mundos oceanos, tudo está localizado nessa região do sistema solar. Então vamos começar por Júpiter. Ele possui 69 satélites, sendo que desses 69, 53 são confirmados e 16 são provisórios. Então esses satélites são provisórios, são satélites que ainda precisam ter uma confirmação, porque pode ser um asteroide que está andando por lá na órbita, ou pode ser alguma outra coisa que não seja um satélite, não seja um asteroide e está por lá ainda. Então ele precisa ter uma confirmação real desses satélites que ainda não estão confirmados. Dentro desses 69, tem 4 deles que foram observados pela primeira vez por Galileu e Calisto. E tem os super famosos, né, que é o Ganímedes e a Europa. Dentro desses 4, nós temos Io, que é um dos mundos mais ativos do sistema solar, que apresenta uma grande quantidade de vulcões. Nós temos também a Europa, que possui um oceano em seu interior. E acredita-se que possa ter algum tipo de vida dentro desses oceanos. O que você acha? Você acha que pode existir vida na Europa? Tem até uma missão designada para isso, chamada Europa Clipper, que vai ir investigar, estudar, entender um pouco mais sobre esse satélite tão interessante. Também temos Ganímedes, que além de ser o maior satélite de Júpiter, é o maior satélite do sistema solar. Então não tá por brincadeira, né? Além de Júpiter ser o maior planeta do sistema solar, ele também possui o maior satélite do sistema solar. Bem, depois vem Saturno, que tem muitos satélites também. Ele tem 61 satélites naturais, sendo 53 confirmados e 8 provisórios, no mesmo esquema que a gente comentou agora aqui em cima. E tem vários aqui interessantes, né? Ó, Mimas, por exemplo, que é um satélite que lembra a Estrela da Morte. Então quem já assistiu Star Wars vai entender a referência. Temos também Imperium, que é um satélite esponja, né? Essa lua, ela parece com uma esponja. Temos também Pan, que é um satélite todo diferente. Ele parece um ravioli, né? Quem já viu um ravioli vai saber. E
Provavelmente ele tem essa característica resultado de uma fusão entre dois objetos que originou esse satélite. Mas em Saturno nós temos dois satélites importantes. Um deles é Encélado, também faz parte, né, dos mundos oceanos, que foi muito estudado pela sonda Cassini. E tem um oceano na sua superfície e tem fumarolas, ou seja, aquelas fontes hidrotermais. Aí fica ali na divisão entre o oceano e seu núcleo externo. E ela vai expelindo para o espaço vapor d'água. Aí também vem aquela hipótese que possa ter vida, né? Essa lua pode abrigar vida. Será? Não sei. Também temos Titã, que é um mundo muito parecido com a Terra. É um satélite natural, onde também um objeto pousou, né, que foi uma sonda. Ele assim, é relativamente parecido com a Terra, que tem uma característica semelhante, que é de possuir líquido na sua superfície. Logo em seguida vem Urano. Urano ele possui 27 satélites naturais. E uma curiosidade é que eles recebem nomes das personagens das obras de William Shakespeare e de Alexandre Pope. Urano, diferente dos outros, ele tem uma peculiaridade. Qual é? É algo bem interessante, né? Que os satélites de Urano, eles são destruídos. É isso aí. Então, Urano ele também tem um anel, igual de Saturno. Então, esses satélites eles se destroem, né, por alguma coisa que possa acontecer, e eles ficam em volta de Urano, formando aquele anel. E com o passar do tempo, esses restos eles podem ir se condensando e formar um outro satélite. Então essa é a característica mais importante, mais interessante dos satélites de Urano. Por último, vem Netuno. Netuno ele possui 14 satélites e, com certeza, né, claro, eles recebem o nome das criaturas mitológicas da água. Então aqui, por exemplo, Tritão. Tritão é um mundo ativo e ele possui criovulcões, ou seja, vulcões que têm gelo ao invés de lava. Até então acreditava-se que Plutão era muito parecido com Tritão, mas aí quando a sonda chegou até lá e viu que era um mundo completamente diferente. Uma das características é que Plutão não possui criovulcões. Tem até ali alguns locais que parecem, né, com criovulcões, mas não é. Então a sonda ela pode ver as atividades desses criovulcões em Tritão, diferente de Plutão, que não tem. Aí, além desse, temos outros aqui, como a Larissa, Galátea, enfim. Então, pessoal, essa foi o nosso tour pelos os satélites naturais do Sistema Solar e também a nossa última aula sobre astronomia. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa viagem no Sistema Solar, né, que a gente começou conhecendo um pouquinho de cada planeta, depois vimos o que está por trás, ou seja, as forças que fazem tudo acontecer. E também vimos a possibilidade de viajar no tempo. Então a gente sabe que é impossível viajar para o passado, mas é possível viajar para o futuro. Depois a gente, né, viu como que seria a vida em cada planeta do Sistema Solar, até em Plutão. E como que seria morar, né, nesses planetas. E agora chegamos aqui, falamos da Lua na aula passada e agora dos satélites dos planetas, os outros planetas. Por que dos planetas? Porque tem os planetas anões, como Plutão, que ele também possui satélites naturais. Temos também asteroides, que também possuem satélites naturais. É isso mesmo. Então, fica aberto aqui para que vocês pesquisem mais, estudem mais, se vocês gostam, né, desse assunto. É um assunto muito interessante, um assunto que tem muito para descobrir, para ver, né? Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau. E a gente se vê por aí.